Imagina se Attack on Titan tivesse um filho. Com certeza, esse filho seria Clair Obscur Expedition 33. Isso por conta do seu plot e todo o ar de mistério que essas duas obras-primas possuem. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo irei contar a minha experiência com Clair Obscur Expedition 33. Em uma Paris pós-apocalíptica agora chamada de Lumiere, existe uma entidade sobrenatural chamada de Artifice, que realiza um ritual anual chamado de Gommage. Ela pinta um número em um monólito e todos que têm aquela idade somem, virando fumaça. O número pintado diminui a cada ano, o que significa que pessoas cada vez mais jovens estão morrendo. No ano em que o número marcado é 33, um grupo de voluntários, a Expedição 33, parte em uma missão desesperada para destruir a pintora de uma vez por todas e pôr um fim a esse ciclo mortal. Olha, para quem está no canal aqui há mais tempo, para quem já apareceu no feed aí, o vídeo falando da minha experiência com jogos de turno, vocês sabem que jogos de turno não é muito a minha praia. E no vídeo em questão até menciono que estava jogando One Piece Odyssey e estava achando interessante até a experiência de se aventurar em jogos de turno. E a jogabilidade de Clair Obscur é incrível. O sistema de Pictus é excelente, dá uma dinâmica e cria muitas variáveis em sua gameplay. O jogo te recompensa muito por explorar e o sistema de parry, pulo e desviar muda totalmente o jogo. E eu não sei se muitos jogos já usaram esse sistema de combate de Clair Obscur e eu achei sensacional. Eu que não sou muito ligado em jogos de plataforma, achei incrível, fiquei mais sedento por jogos desse tipo. Em relação aos pontos positivos na minha aventura, o jogo tem uma direção de arte excelente, ele é bonito, tem personalidade. E é um ponto que eu gostaria de destacar é como esse jogo é variado. Os inimigos possuem muitas variações e isso é muito interessante. Algo que vale destacar é o design deles, cara. O design dos inimigos são incríveis e eu acho tudo muito interessante. Tem personalidade, cara. O jogo, ele possui personalidade. Não é só os inimigos que é variados, mas também eles possuem variedade em seu combate. Então, muitas vezes muda os ataques deles. Por exemplo, tem inimigos que você atirando dá mais dano, tem inimigo que você precisa dar quebra de guarda para dar dano, enfim, o jogo possui N possibilidades e N abordagens. E tudo isso se conversa, é dinâmico e todos os inimigos têm movesets específicos em cada ilha que passamos no jogo. E muitas vezes esse mesmo moveset muda, o que faz você quebrar o seu ritmo de gameplay e pegar o time dos ataques novamente. E assim, uma coisa bem legal é que cada ilha que passamos o jogo é diferente, tem coisas diferentes, tem inimigos diferentes, é muito variado. Já em relação à história, é o ponto altíssimo da nossa aventura. Ela traz um mistério excelente que deixa nós jogadores cativados com a narrativa e isso se deve ao fato também de termos excelentes personagens com baita desenvolvimento. E o que ajuda nós a criarmos mais conexão com os personagens são nossas idas ao acampamento. É aqui onde nós podemos conhecer mais os personagens e entender como eles funcionam. Os diálogos que ocorrem no acampamento é enriquecedor narrativamente falando, porque você consegue criar a conexão dos personagens e isso é muito bom. Então quando você estiver no acampamento, converse com a galera que vai ser muito bom. Ainda na narrativa, o jogo trabalha isso muito bem, porque no início temos o Gustave e ele já tem uma relação com os personagens na nossa aventura. Então ficamos meio que boiando em como funciona a relação deles. Mas mais pra frente chega o Verso para integrar a equipe e a partir do momento que o Verso entra na história, entendemos mais dos personagens, porque assim como nós, ele não conhece os personagens. E a partir dele que a gente vai criando essa conexão maior com todos eles. É bem interessante tudo isso. Então a gente acaba conhecendo todo mundo a partir da visão do Verso.
E isso é algo supimpeira demais. A história, ela me passou muita sensação de Attack on Titan, onde tudo é um mistério e que a cada tempo que passa temos mais perguntas do que respostas. E todo esse lance de expedição, da gente visitar um mundo que a galera não conhece de fato, faz muito trazer essa similaridade com Attack on Titan. E cara, não é possível, cara. Com certeza a galera deve ter se inspirado em Attack on Titan pra escrever essa história, porque, cara, é muita coisa assim que você vê que parece que tem inspiração no negócio, entendeu? Esse negócio das expedições lembra muito a tropa de exploração de Attack on Titan, né? Seria bacana se realmente tivesse ocorrido algo que inspirou a equipe de desenvolvimento, o roteirista em Attack on Titan. Já nas exploração das ilhas, no quesito traçado, essa questão fator aventura, o jogo ele traz um toque de One Piece. Aí o pessoal se pergunta, vale, você tá viajando pra caramba, mas cara, narrativamente falando, ele tem essa pegada porque o One Piece, ele é aquele negócio que a cada ilha temos uma aventura diferente, temos coisas novas, e aqui também funciona da mesma forma. Cada ilha tem algo novo ali pra gente explorar, e eu achei muito legal, porque realmente, cara, se você olhar o mapa, ele parece o mapa da Grand Line, do Novo Mundo, no qual a gente vai passando de ilha a ilha até chegar no objetivo final. Eu achei isso fenomenal. Já em relação à progressão do jogo, ela é muito boa. Como eu joguei em live, eu acabei aproveitando muito bem o game, porque ele instiga você a querer a evoluir e explorar os ambientes. Então eu acho que eu explorei bem até, e é um jogo que começa mais difícil, porém, após as primeiras horinhas ali de gameplay, porque está pegando o jogo ainda, você vai upando os personagens e aí começa a fluir melhor. Então no começo você talvez tenha uma certa dificuldade para poder entender tudo aquilo como funciona, mas tranquilo, cara. Em alguns minutos aí você vai passar e GG demais. Outra coisa que quero destacar é a variedade que temos das habilidades passivas de cada personagem. E também a árvore de habilidades desse jogo é fenomenal. E todo o lance dos pictos que a gente junta e pode reutilizar uma habilidade em outros personagens depois que ele tem uma certa experiência com aquelas habilidades passivas, faz todo o jogo ser mais interessante e trazer aquele ar de evolução para o jogador, porque você sempre estará evoluindo. E quando você mistura essas habilidades passivas montando sua build, deixa tudo mais dinâmico e aumenta muito mais as possibilidades no combate e exploração. E já que me deixou irritado nesse jogo é o fato de você não ter deixado esse like no vídeo ainda, meu irmão, e se inscrever aqui no canal, cara. Se inscreve aí, deixa esse like, hype o vídeo, que é nozes. Mas dos pontos negativos mesmo, algo que me incomodou bastante foi a jogabilidade nas partes de plataforma que o jogo possui. Algumas ações não funcionam tão bem, como correr e pular. Por exemplo, correr e pular aqui em alguns momentos, principalmente quando o jogo se propõe a trazer partes de plataforma, é meio travado, não funciona tão bem. E assim, eu acho que daria para ser melhor. Isso só se torna um problema porque o jogo ele possui partes de plataforma, o que deveriam ser bem mais dinâmicas. Espero que se esse jogo acabar ganhando uma sequência, que seja bem trabalhado esse aspecto. Outra coisa que me incomodou é que a party deveria ser um pouco maior. Durante o combate, o máximo de players que temos na nossa party são 3. Se aumentasse para 4, seria legal, e se pelo menos nas boss battles fechado todo mundo junto ali, eu acho que traria uma dinâmica boa também. Outra coisa que eles poderiam melhorar também é o número de habilidades especiais que podemos alocar em cada personagem. Eu acho que deveria ter sido um pouco maior as opções aqui, porque quando você tá lá na sua árvore de habilidades, você começa a se podar no que você vai investir e que aquilo vai te trazer um benefício para você montar uma build no combate. Então assim, se desse para você usar tudo que você for comprando e poder só reorganizar a ordem, para mim seria bem melhor, porque você aproveitaria muito mais as habilidades dos personagens. Já em relação à interface do jogo, ela é acima da média. Ela é bonita demais, funciona bem e possui um excelente design que casa muito bem com o jogo. É aquilo, tem personalidade. Temos interface mais limpa na exploração, mas acho que ter um mapa de cada ilha seria muito melhor. Ajudaria muito mais na questão
exploração do jogo. E seria legal na exploração do mundo aberto termos um minimapa, porque ficar abrindo o mapa a todo momento para saber a direção exata quebra um pouco o ritmo. E sim, eu tenho um problema de direção igual o Zolo, então quando eu estou indo para algum caminho, não tem mapa, eu fico abrindo o mapa toda hora. Também é um problema que é mais meu do que do jogo em si. É nóis. Mas eu achei um erro as ilhas não terem mapas para serem exploradas. Por exemplo, em Black Myth Wukong o jogo não tinha mapa e depois de uma atualização eles colocaram um mapa, porque realmente, cara, o mapa ele te ajuda a explorar melhor o ambiente no qual você está. Você conseguir ir para lugares que você não foi ainda. Então, eu acho que eles morgaram nessa daí de não ter colocado o minimapa nas ilhas. Teria sido bem melhor. Se Clair Obscur não ganhar o jogo do ano, eu sei que melhor trilha sonora do ano ele vai levar. E a trilha sonora desse jogo é maravilhosa, é aquele tempero de comida de mãe e vó. Cada ilha tem uma trilha sonora diferente, cada inimigo tem sua trilha sonora durante a batalha, e que trilha sonora, meus amigos. É fácil uma das melhores trilhas sonoras dos joguinhos eletrônicos dos últimos anos. Tá no mesmo nível do que um God of War da vida, e todo mundo escuta aquela trilha sonora e tem personalidade, meu Deus do céu. E o áudio nesse jogo, ele é muito presente, e tenho que dar os meus parabéns para a equipe. E não é só em questão da trilha sonora que o jogo é bom. Na sua direção de áudio, ele é supimpeira. Você consegue captar o momento exato para dar parry nos inimigos, desviar deles através do áudio. Jogar esse jogo de fone é uma obrigação de uma melhor experiência. Além disso, os efeitos de áudio são muito bons. A direção de áudio de Clair Obscur é sensacional. Clair Obscur Expedition 33 é um jogo que você precisa jogar, mesmo que você não curta jogos de turno. O jogo é diferenciado, é envolvente, é a arte expressa em um jogo que possui personalidade e muita paixão envolvida. E como é bom gostar de videogame, meus senhores. E essa pegada Attack on Titan que a história possui é incrível. O jogo ele te surpreende a cada momento, seja em sua história, em suas mecânicas novas sendo introduzidas no meio da nossa jornada, e por aí vai. E uma coisa incrível é em como esse jogo, em sua parte narrativa, consegue explorar o canto amargo do luto. Narrativa envolvente e surpreendente. E eu gosto muito como Clair Obscur quebra alguns padrões narrativos que o público no geral não curte. Assim como Attack on Titan quebra também esses padrões narrativos. O plot twist desse jogo é fenomenal. É a mesma sensação de você ver a cena do Bertholdt e Reiner pela primeira vez. E eu não estou zoando, estou falando sério. Eu estou ansiosíssimo para o próximo trabalho da Sandfall. Meus amigos, e aqui ao lado você pode ver minha aventura completa em Clair Obscur e se deliciar com a minha jogabilidade de qualidade. E também você pode ver minhas outras análises aí. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.